Shalom, everyone. It's a pleasure to be with you and a joy to be able to share the vision of Toward Jerusalem Council 2. But before I do that with you, I would like to share a little bit of my own personal testimony. Can you hear me okay, Christopher? I was born in the United States to parents who survived the Holocaust in Europe. And I believe that I probably crossed the Atlantic Ocean in my mother's womb and was born in New York. But I grew up in the United States and later became an Israeli citizen. So I have dual citizenship here in the United States and also in Israel. So it's a joy to have the perspective that I gained from growing up with Holocaust stories and understanding what happened to the Jewish people in Europe during Hitler's Nazi regime. It's a terrible story. I'm not here to share all that story with you, but I am here to explain a little bit of my thinking and how I understand events and how I understand TJC2 through the filter of being a second-generation Holocaust survivor. So I became a believer in Yeshua when I was 25 years old. It was not easy for me. In fact, I rejected Yeshua all my life until I was 25. And the Lord spoke to my heart. It was a supernatural event. However, there were several incidents that led me up to that. And the supernatural event took place in my own living room, all by myself. I probably should tell you that I grew up in a very traditionally Jewish home, and I had no desire to know Yeshua, to know Jesus at all. So it was a very supernatural event that took place, and it took place with great resistance on my part. And the incident that brought me to the Lord by faith was the result of my research. Several people had mentioned to me that Jesus is the Messiah, and I wasn't interested. However, I finally decided to read and research. I had never read anything about Jesus. I had never read anything. I had never been to church in my entire life. I had no clue. I did not know any Christians per se. And so my exploration was as a Jew, trying to prove that Jesus was not the Jewish Messiah. And actually, after reading a number of books, I felt satisfied that Jesus is not the Messiah. After reading the last book, I thought, well, he's a good man, but he's not the Messiah. He is a Jewish brother who lived 2,000 years ago, but certainly not the Messiah that we as Jews were expecting and are expecting. And so I was satisfied. I was comfortable with understanding that Jesus is a good man, but not the true Messiah. So that actually made me feel pretty good. And so I finished the last book, I closed it up, and I was sitting there thinking about the person of Jesus and who he is and who he was. And all of a sudden, to me, I had no idea what was happening, but for me, out of nowhere came a power that fell on me. As I look back, I know that it was the Holy Spirit.
this power fell on me, and I was all alone, and I began to weep. I just began to cry and weep. And I went instantaneously, one moment resisting and rejecting Jesus, who I call Yeshua, that's his Hebrew name, as the Messiah of Israel, Messiah of the Jewish people, and my own personal Messiah. I rejected him for that. And the next moment, when this power came upon me, it was like scales falling from my eyes. And all of a sudden, I saw Yeshua for who he is and realized that he is the true Messiah of Israel and the Savior of all the nations of the world. So I went from darkness to light in just an instant. And I heard the voice of the Lord speak to my heart and say, Marty, you have come home to the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. And I was still weeping at this point. And then the Lord opened up for me visually, opened up for me a window into heaven. It was just in my vision, not in my eyes. And it was not something, I don't think I saw anything physical, but I saw this window into heaven and the beauty of the kingdom of heaven. And I turned at that moment 100% toward Yeshua. And it was an amazing turn for me that I never expected, didn't want, but the revelation that God imparted to me of the identity of Yeshua, the Jewish Messiah, turned me forever. So I've been walking with the Lord now for about 47 years, maybe 48 years. And it has been not always been easy, but always been a joy. And the Lord has filled my heart with the love of God and the joy of the Lord, which is my strength. So as a Jewish believer in Yeshua, as a Jewish follower of Yeshua, I began to pursue telling all of my Jewish friends and even the broader Jewish community about who Yeshua is. I was convinced that he's our Messiah and excited to do it. So I shared with him, I shared with everyone I could speak to who was Jewish, that Jesus is the Messiah, including my own parents who are Holocaust survivors. Their reaction was quite brutal for me. My dad said, okay, but religion is crazy and you're just going to go to a church and they're just going to take your money. And I thought, okay, well, I haven't experienced that yet, so I don't know. My mother, on the other hand, was a religious Jew, and she went into hysteria. She reacted hysterically, and after about 10 or 15 minutes of just screaming, she calmed down enough to call me traitor, how I have become a traitor to my own Jewish people and to the Jewish community, and that I've gone over to Hitler's side. Of course, that hurt deeply because that's not what I did. That's nothing that what I did. And so anti-Semitism was far from me. And however, that was her reaction. I'm happy to tell you that later, much later, many years later in life, both of my parents came to faith in Yeshua. And so that was just through the grace of God and the steadfast prayers of those who were praying for my parents. Então eu me tornei eu busquei ao Senhor
não só compartilhando o evangelho, compartilhando as boas novas de Yeshua com os judeus, mas também me senti compelido, incentivado a voltar a estudar para receber um ensinamento, um treinamento teológico. Então, eu fiz isso e parcialmente foi um ensino teológico cristão e também judeu, e depois eu fui ordenado como um rabino na comunidade judaico-messiânica, e eu comecei com minha esposa, a nossa família, começamos uma sinagoga judaico-messiânica em Dallas, Texas. E essa sinagoga continua até o dia de hoje. Nós começamos, sei lá, em uns 36 anos atrás. E recentemente, nos últimos anos, passei a liderança, então eu estou parcialmente aposentado em relação à direção da sinagoga, mas ainda faço parte, ainda estou ativo ali, ainda que eu seja um rabino eméritus, vamos dizer. Né? E então agora eu pude concentrar a minha atenção a essa visão que Deus colocou no meu coração, o segundo concílio rumo a Jerusalém. O que é essa visão? Essa visão tem a ver parcialmente com a minha própria vida e entendimento, conforme eu fui crescendo no Senhor. Porque quando eu era um jovem cristão, um jovem crente, eu conheci muitos cristãos muito legais, muito bons, com boas intenções, me dizendo duas coisas. Estou muito feliz que você agora é cristão e que você não é mais judeu. E eu pensava, não penso assim, eu ainda sou muito judeu na minha identidade, e talvez ainda mais judeu agora que eu creio em Yeshua. Mas a outra resposta que muitas vezes eu recebia de cristãos, ou líderes cristãos, ou pessoas nas igrejas, é que, então ganhamos um judeu, então eu era colocado num pedestal. E essa não era uma boa resposta para mim também. Mas eu tornei meu objetivo pessoal de vida descobrir aonde os judeus se encaixam como seguidores de Yeshua. Nós somos cristãos, nós somos judeus, nos encaixamos na igreja, aonde? No povo de Israel. E então parte disso tem sido o meu objetivo de vida. Como é que essas coisas se unem? Como fazer a junção disso? E eu não quero compartilhar muito a respeito disso, apesar de ter encontrado paz no meu coração. Eu permaneço um judeu que crê que Jesus é o Messias. Eu creio que toda a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse. E então, pessoalmente, eu tomo para mim mesmo ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia do ponto de vista judeu messiânico, judaico-messiânico. Então, o TJC2 foi uma visão que Deus colocou no meu coração uns 27 anos atrás, uma visão de derrubar fortalezas que têm dividido a igreja, derrubar fortalezas que têm mantido o povo judeu que crê em Jesus e os cristãos que creem em Jesus divididos, separados. Então, nos últimos 17 ou 1800 anos, a comunidade messiânica judaica não tem sido um fator no pensamento da igreja, porque nós que existíamos no quarto século, nossos pais levaram as boas novas, o evangelho aos gentios a um grande preço, né? Diga-se de passagem, muitas vezes o preço do martírio. E então, com essa herança em mente, eu senti que, bem, agora que Deus escolheu esse momento na história para ressuscitar a comunidade judaico-messiânica lá do primeiro século e trazê-la de volta ao tempo presente, temos agora, houve um servo de Deus alguns anos
uma pesquisa alguns anos atrás, e essa pesquisa revelou que havia mais de 1 milhão de pessoas judias agora que creem em Yeshua e se tornaram seus seguidores. Então, o Senhor escolheu esse momento na história para ressuscitar a comunidade judaico-messiânica. E isso apresentou foi um problema, ou talvez uma questão para a igreja. O que fazemos com esses judeus agora que estão chegando à fé em Jesus, mas que querem permanecer judeus? Então o Senhor falou ao meu coração, em termos de Atos 15, o primeiro concílio de Jerusalém. E nesse concílio, a questão era, o que fazemos com os judeus? Mas o que fazemos com os gentios que estão vindo à fé no nosso Messias judeu? Isso aconteceu no primeiro século. E então, um concílio foi reunido, foi conhecido como o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e a decisão que eles tomaram, depois de muito deliberar e muito debater, eles decidiram que deveriam aceitar os gentios ao corpo do Messias, sem fazer com que eles tivessem de se converter ao judaísmo ou se tivessem que ser circuncidados. E isso foi uma mudança tremenda na maneira de pensar dos crentes judeus, porque o Messias judeu era para os judeus. Como é que nós agora abrimos isso? O que a gente faz com os gentios que estão sendo fiéis a Yeshua, a Jesus? E essa foi a decisão que eles tomaram. Nós receberemos os gentios como quem são, não precisam ser circuncidados, mas eles precisam manter um certo nível de uma vida que é consistente com a justiça no Senhor e também a comunhão com o povo judeu. E essas coisas estão delineadas no capítulo 15 de Atos. Então, Deus colocou no meu coração a ideia, o objetivo de termos um segundo concílio de Jerusalém, pelo qual a igreja cristã perceberia que nós estávamos entrando em fé, com os judeus entrando na fé, deveriam ser recebidos e abençoados, assim como os gentios do primeiro século foram recebidos e abençoados pelos cristãos, pelos crentes judeus do primeiro século. Alguns talvez não entendam que no princípio, no primeiro século, toda a igreja, toda a comunidade dos crentes eram judeus, todos os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. E então, da mesma maneira, agora, o poder básico, a primícia, ou a essência, a base do reino de Deus, reside nas mãos dos gentios na igreja. E então agora precisamos, é importante nós restaurarmos o relacionamento entre os gentios crentes e judeus crentes, assim como Paulo escreve em Efésios 2 e 3 e Romanos 11, como Yeshua orou em João 17, juntar os dois grupos, uni-los novamente num só corpo, um novo homem, uma criação no Senhor. Judeus e gentios juntos, sem comprometer a identidade pessoal, mas encontrando paz no Messias, ambos limpos, purificados pelo sangue de Yeshua e andando no prazer, nos tesouros da sua bondade, da palavra de Deus. Então, essa é a visão de TJC2, restaurar a unidade dos gentios escolhidos e os judeus escolhidos como no primeiro século, pelos outros apóstolos, por Yeshua, próprio Yeshua. Porque esse é o ideal, é uma prefiguração, algo que é uma sombra de algo que está por vir. Judeus e gentios juntos estamos fazendo uma declaração nas dimensões do Espírito aos principados e potestades, de fato, da vitória de Yeshua. Ele venceu naquela cruz e o poder do seu sangue, que é mais poderoso do que qualquer outra coisa neste mundo. E tem a habilidade de destruir as paredes, as muralhas, os muros de divisão, trazendo judeus e gentios novamente à união, como um novo homem, declarando a vitória.
da cruz. Então, antes de terminar, eu quero concluir com a ideia desta visão sendo profética. É uma visão que não apenas lida com o presente, mas aponta também para o futuro. Eu quero compartilhar 2 grandes milagres que aconteceram e quase que no meu tempo de vida. O primeiro milagre é a restauração, o retorno do povo de Israel à terra de Israel. E isso aconteceu num período de tempo nos últimos 100 anos, mas o nascimento, o renascimento da nação de Israel aconteceu em 1948, em maio de 1948. E esse foi um ano antes de eu nascer, mas imagine, em 1948, 73 anos atrás, eu tenho 72 anos de idade, então, um ano antes de eu nascer, em Israel viviam 600 mil judeus. E isso ainda no meu tempo de vida. Parece que é muita gente, 600 mil, mas preste atenção, nos últimos 73 anos, Deus começou a trazer judeus dos 4 cantos da terra, chamando-os com o seu chofar espiritual, chamando o povo judeu dos 4 cantos da terra para voltarem a Israel, e agora vivem em Israel quase 7 milhões de pessoas judias, de judeus. Isso nos últimos 73 anos. E entenda isso. Nos 1900 anos antes disso, havia um punhadinho de judeus ali. Alguns poucos milhares de judeus. Então, nos últimos 3/4 do século, Deus fez algo sobrenatural, um chamado sobrenatural do povo judeu de volta para a terra, o povo de Israel retornando à terra de Israel. Esse é o primeiro milagre, e isso está profetizado nas Escrituras, e é uma indicação, um sinal de que nós vivemos nos últimos dias. O segundo milagre, ou sinal, é a restauração do povo de Israel ao seu Messias de Israel, Yeshua, o Messias. E esse é um sinal que passa desapercebido pela maioria dos cristãos. Mas eu estou aqui para compartilhar com você, eu sou um deles, e nós temos mais de 1 milhão agora que passam desapercebidos pela igreja, parecem ser invisíveis. Então, eu e você, nós estamos vivendo em tempos proféticos na história. E parte do motivo por eu estar aqui com vocês hoje é declarar como um crente judeu, declarar que Yeshua virá breve, ele volta breve. Ele disse em Mateus, capítulo 28, capítulo 23, ele disse assim: vocês não me verão novamente. Falando ao povo judeu em Jerusalém, você não me verá Jerusalém novamente até que vocês digam: bendito que venha em nome do Senhor, Baruch haba Hashem Adonai. E agora há mais de 1 milhão de nós judeus dizendo isso. E nós estamos ansiosos para que ele venha. Eu anseio para que você também experimente disso conosco. Deus te abençoe.